Olá a todos. Hoje queremos falar sobre como adorar a Deus. Vão ser vários vídeos sobre isso, porque é um tema bastante amplo. Mas vamos começar pelo que é mais essencial, né? Nós tínhamos falado que a adoração é reconhecer que Deus é Deus e que nós somos criaturas. Isso pode dar um significado um pouco negativo, né? Nossa, ele é o Deus onipotente, eu não sou nada, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas não é isso. Quando nós reconhecemos que Deus é Deus, nós nos elevamos, porque é a verdade, né? Nós somos simples criaturas, destinadas a nada. Ou seja, nem existiríamos se Deus não tivesse pensado em nós por amor. Mas a partir do momento que nós existimos, se nós também não contamos com a presença de Deus, nós estamos destinados à destruição, ao nada. A partir do momento que nós reconhecemos que o nosso nada foi elevado pelo amor de Deus, né? Porque Ele nos ama, e então eu reconheço isso, nossa, a minha existência passa a ter um grandíssimo significado. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, deificado pelo sacramento do batismo, graças à paixão, morte e ressurreição de Cristo, e sou chamado a me unir a esse Deus na eternidade. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, isso é a adoração. Mas como é que nós fazemos para adorar? Dissemos no vídeo passado que o lugar onde a presença de Deus neste mundo é mais forte é na Eucaristia, sobretudo quando Jesus está solenemente exposto no Santíssimo Sacramento do altar. O que nós fazemos neste momento, né? Pois hoje nós vamos falar especificamente sobre o louvor. Louvar a Deus significa cantar as suas maravilhas. De acordo com o número 2639 do Catecismo, louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Então, é a melhor forma de adoração. Não sei se é a melhor, né? Nós vamos falar depois de outras formas que também são muito elevadas. Canta-o por si próprio, o louvor, sigo com o número 2639. Glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo porque ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o louvor, né? O Espírito junta-se ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. O Espírito junta-se ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Isso se dá nesse louvor pela fé. Nós acreditamos, Deus já está em nós. Pelo batismo, se lembram? Então, esse Espírito Santo, que é Deus, né, que está em nós pelo batismo, ele mesmo nos eleva a cantar as glórias de Deus. Ele dá testemunho de Deus para nós mesmos. Não? Fomos adotados pelo Pai no Filho. O louvor integra as outras formas de oração e leva-as àquele que delas é a fonte e o termo. As outras formas que o catecismo já nos explica, né? Que é a oração de intercessão, a oração de ação de graças, de súplica, etc. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, disse o seguinte: o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos. Então, o louvor nos integra. Então, louvar significa cantar as glórias de Deus, em poucas palavras. Né? No número seguinte do Catecismo, né, 2640, São Lucas registra muitas vezes no seu Evangelho a admiração e o louvor perante as maravilhas operadas por Cristo. Ou seja, quando São Lucas está contando, né, o que Cristo fez, né, enquanto ele vivia nessa terra, né, seus milagres, suas palavras, os fatos, né, os seus encontros, etc., como eram maravilhosos e como os que estavam vendo ficavam estupefactos
diante da sua sabedoria, da sua santidade, da sua simplicidade, da sua transparência, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. Gerava essa admiração. A expressão dessa admiração é o louvor. Nós nos admiramos pela grandeza de Deus. E mais ainda, quando é o Deus encarnado, porque são coisas que nós vemos. Não é que nós vemos os milagres todos os dias, mas nós vemos os testemunhos desses milagres na Sagrada Escritura. Como não admirarmos isso? Isso é o louvor, essa admiração colocada em ato, em palavras, em cantos. Eu me admiro pela grandeza, pela beleza, pela maravilha que é Deus. São Lucas sublinha também os mesmos sentimentos perante as ações do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Se lembra, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, né? É o primeiro livro depois dos 4 evangelhos na Bíblia, que conta a vida da primeira comunidade depois que Cristo subiu aos céus. Então, são os apóstolos e depois São Paulo, né? que vão evangelizando e como era a vida dessas comunidades. Então, também as maravilhas que o Espírito Santo opera nessas comunidades gera admiração, a admiração pela grandeza de Deus. Cheios de alegria, glorificam a palavra do Senhor. E depois o número 2641, também do Catecismo, começa citando a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e louvai ao Senhor nos vossos corações. Então, convida a usar as Sagradas Escrituras para louvar a Deus, porque já tem livros nas Sagradas Escrituras que louvam a Deus. Inspirados pelo próprio Espírito Santo, o autor sagrado já escreveu louvores a Deus, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus encarnado. Então, nós nos podemos servir desses textos para expressar aquelas coisas que talvez nós não conseguimos colocar em palavras, mas que o próprio Espírito Santo já colocou nos Salmos, por exemplo, ou no livro do Cântico dos Cânticos, ou alguns hinos do Novo Testamento que estão nas cartas de São Paulo ou nos Evangelhos. Tal como os escritores inspirados do Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs releem o livro dos Salmos, cantando neles o mistério de Cristo. Eu continuo lendo aqui o Catecismo. Na novidade do Espírito, compõe também hinos e cânticos a partir do acontecimento inaudito que Deus realizou no seu Filho, a encarnação, a sua morte vitoriosa sobre a morte e a sua ressurreição e ascensão à direita do Pai. É desta maravilha de toda a economia da salvação que sobe a doxologia, o louvor de Deus. Então está dizendo que também tem muitos hinos no Novo Testamento que cantam a maravilha da redenção, do Deus encarnado que deu a sua vida por nós, que venceu a morte, que subiu aos céus, que está sentado à direita do Pai. Tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então vamos dar aqui alguns exemplos desse louvor. Por exemplo, o Salmo 133. Vejamos. É um salmo bem curtinho, que diz o seguinte: E agora bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor. Vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite, levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, ele que fez o céu e a terra. Olha que maravilha esse salmo, né? Ou, por exemplo, outro exemplo, né? O Salmo 112. Vejamos. Salmo 112. Louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Desde o nascer do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos. Sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e do alto olha o céu e a terra? Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes do seu povo. E a mulher, que antes era estéril, ele a faz em sua casa mãe feliz de muitos filhos. E um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 41. Vejamos. Um salmo maravilhoso porque expressa um grande desejo do coração humano. Como a corça anseia por águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se convertem em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus, onde está? Lembro-me, e essa recordação me parte a alma, como eu ia entre as turbas e os conduzia à casa de Deus entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e meu Deus. Desfalece minha alma dentro de mim. Por isso penso em vós, no longínquo país do Jordão, perto do Hermon e do Monte Mizar. Uma vaga traz no fragor das águas revoltas, todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Concede-me o Senhor de dia a sua graça, e de noite eu cantarei e louvarei ao Deus da minha vida. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando eu triste sob a opressão do inimigo? Sinto quebrarem-se os ossos, quando em seus insultos meus adversários me repetem todos os dias: onde está o teu Deus? Por que te deprimes, alma minha, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Que texto mais maravilhoso. Por último, gostaria de citar um texto do Novo Testamento, a carta aos Romanos, no capítulo 11, do versículos 33 e seguintes. São Paulo, diz o seguinte, né? Então, na carta aos Romanos, vamos ver onde está. O abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Esses são só alguns exemplos de como nós podemos louvar a Deus. Mas também podemos louvar a Deus com as nossas próprias palavras. Isso pode ser feito em voz alta, pode ser feito através de um canto. Quantas músicas são de louvor, né? Porque expressam justamente essas, ou salmos, ou são composições de autores cristãos, né, que querem expressar a glória de Deus. Então, eu posso cantar, posso fazer isso em voz alta, posso fazer isso num grupo, mas também posso fazer isso em solitário, sozinho, em silêncio, dentro do meu próprio coração. Ler, escutar essas músicas, repeti-las. Então, o louvor é a primeira forma de adoração, talvez a mais perfeita,
pois não quero comparar com as outras formas, né? Mas quando nós louvamos a Deus, nós queremos expressar em palavras aquilo que nós temos no coração, de que Deus é Deus e nós somos criaturas. Fenomenal.